Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar, como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso ao meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas da Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos, selecionados especialmente para vocês. Deem uma passadinha lá. Um bom conto a todos. A Ilha do Diabo. O Purgatório dos Inocentes. Meu nome é Jack Holloway. Sou jornalista investigativo de um grande jornal norte-americano. E trabalho nesse ramo há mais de 20 anos. No momento que você estiver ouvindo ou lendo isso, eu provavelmente já estarei morto, ou pior. No meu último caso, eu entrei numa toca de coelho mais profunda do que podia imaginar. E já é tarde demais para voltar atrás. Tudo começou com uma ligação na manhã de 29 de junho de 2001. Era um dos meus contatos. Tenho diversos espalhados pelo mundo afora. Depois de tantos anos nesse ramo, eles se acumulam como raízes em uma grande árvore, se espalhando por todo o canto. Foi uma ligação rápida. Tudo o que ele me disse foi que precisávamos nos encontrar com urgência, porque tinha encontrado um grande desespero, talvez o maior de minha carreira. Me passou o endereço de uma cafeteria no centro e desligou o telefone. Vou evitar nomes aqui, pois aqui quero só relatar puramente os fatos que presenciei. Os nomes dos envolvidos já foram enviados para as autoridades, se é que ainda acredito em alguma autoridade nesse mundo doente. Quando falei em mundo doente, eu não estava exagerando. Acredite em mim. O que vocês terão acesso aqui é algo que poucos têm estômago para digerir, e muitos virarão a cara para não ver. Moro num apartamento modesto no subúrbio. O relógio digital no rádio relógio marcava 16h42. O encontro estava marcado para as 17h15, no centro da cidade. Com o trânsito de uma sexta-feira chuvosa, aquilo significava que eu já estava atrasado. Soltei um suspiro pesado, o tipo de som que só quem carrega o peso de segredos alheios consegue emitir. Levantei-me do colchão e o estalo das minhas vértebras ecoou no silêncio do apartamento abafado. Minhas costas reclamavam. A cadeira do escritório que eu herdara de uma redação falida estava cobrando seu preço. Caminhei até o banheiro e joguei água gelada no rosto, para espantar a névoa da insônia. Num espelho manchado de calcário, não vi um herói de um filme noir, mas um homem de meia idade, com olheiras que pareciam hematomas permanentes. Passei a mão pela barba por fazer. Não era por estilo, era negligência. E decidi que estava aceitável o suficiente. Ninguém esperava que um jornalista investigativo parecesse um modelo de comercial de perfume naquela época. Vesti uma das camisas azuis que ainda não cheirava tanto a mofo e enfiei os braços no meu sobretudo cor de grafite. Ele era minha armadura. Os bolsos eram fundos o suficiente para esconder um gravador, um maço de cigarros e o celular secundário que eu tinha comprado em uma loja de conveniências, qualquer à beira da estrada. Apaguei a única luz acesa. O apartamento mergulhou naquela penumbra azulada, emitida pelos monitores que eu nunca desligava. Chequei as 3 fechaduras da porta, um hábito que nasceu do medo, mas que já tinha se provado útil 2 vezes naquele ano. Evitei o elevador. Preferi as escadas de incêndio.
Nelas não havia câmeras e o barulho dos meus passos me ajudava a processar o que estava por vir. Ao ganhar a calçada, o vento frio no final de tarde cortou o meu rosto. Levantei a gola do sobretudo e mergulhei no fluxo de pessoas que só queriam chegar em casa para jantar. Para elas, eu era apenas mais um sujeito cansado. Para a fonte que me esperava naquela cafeteria, eu era a única pessoa no mundo que poderia dar voz ao que ela tinha visto. Ou a mais perigosa que ela já tinha conhecido. O sino acima da porta da cafeteria tilintou quando entrei. Um som agudo que cortou o murmúrio baixo das conversas e o vapor das máquinas de expresso. O cheiro de café queimado era denso, impregnado no estofado de couro falso das cabines. Varri o local com o olhar, não como quem procura um amigo, mas como quem busca uma anomalia no ambiente. Eu a vi no fundo, na mesa mais próxima da saída de emergência. Ela não estava bebendo café à sua frente, apenas observava o reflexo do próprio rosto na superfície escura da bebida. O medo dela era quase palpável. Uma aura fria que parecia afastar qualquer um que tentasse se aproximar. Caminhei com passos lentos, deixando sobretudo pingar no piso gasto da cafeteria. Sentei-me à sua frente sem pedir licença. Ela saltou na cadeira, os olhos arregalados como os de um animal capturado pelos faróis de um carro. Você está atrasado, ela sussurrou. Sua voz estava trêmula, mas carregada de uma urgência que eu conhecia muito bem. O trânsito não colabora com quem tem pressa, respondi, mantendo minha voz num tom profissional. E no nosso caso, a pressa é a primeira coisa que atrai atenção indesejada. Coloquei meu caderno sobre a mesa, mas não o abri. Ainda não. Primeiro eu precisava medir o tamanho do abismo onde eu estava prestes a pular. Ela olhou para os lados, os dedos tamborilando nervosamente na borda da mesa. Você trouxe o que eu pedi? A pergunta saiu quase como um suspiro. Trouxe algo melhor, eu disse, deslizando levemente um envelope pardo por debaixo da mesa. Apenas o suficiente para que ela visse a borda. Mas antes, eu preciso saber. O que você viu naquela balsa? Não foi apenas uma transação financeira, foi? O rosto dela perdeu um pouco a cor que ainda tinha. Ela se inclinou para a frente. E o cheiro do medo dela agora se misturava ao perfume barato que ela usava para tentar parecer uma pessoa comum. Naquele momento eu soube que aquela matéria não seria apenas um furo do ano. Seria o tipo de história que faz apartamentos serem revirados e freios de carros falharem em ladeiras. Se eu te contar tudo, ela hesitou, os olhos fixos nos meus. Você garante que meu nome nunca vai aparecer? Meu bloco de notas não tem nomes, apenas sombras, menti. Com a convicção de quem já tinha feito aquela promessa centenas de vezes. Agora comece pelo início. Ela se inclinou, tanto que pude sentir o calor de sua respiração, contrastando com o frio que emanava das suas palavras. Ela não usou nomes. Pessoas naquela posição não têm nomes, têm títulos, cargos e uma influência que faz a lei parecer uma mera sugestão. Minha amiga, ela não saiu de lá. Ela foi cuspida pela maré, começou ela. A voz tão baixa que eu precisei me esforçar para ouvir sobre o barulho da máquina de moer grãos. Ela me contou sobre uma coordenada no mapa que não aparece nos radares comerciais. Uma mancha verde no meio do azul. Protegida por satélites privados e por um silêncio que custa milhões. Ela rodeou a borda da xícara com o dedo trêmulo
desenhando um círculo invisível. Ela chamava o lugar de o Purgatório dos Inocentes. Disse que o que acontecia naquela ilha faria os pecados capitais parecerem brincadeira de criança. O tipo de coisa que os homens mais poderosos deste país fazem quando acreditam que Deus não está olhando, ou quando acreditam que são o próprio Deus. Eu não precisei que ela detalhasse os atos. Eu vi o reflexo de horror nos olhos dela. Era o mesmo padrão que eu vinha perseguindo há meses. Aviões particulares decolando de aeroportos executivos na calada da noite. Listas de passageiros que eram queimadas antes do amanhecer. E jovens que entravam em iates sorrindo e saíam de lá com almas de 80 anos. O que ela viu lá? Perguntei, sentindo um peso do gravador contra o meu peito. Ela viu rostos que você vê todo dia no Jornal das 8. Rostos que apertam as mãos de presidentes e que financiam campanhas de caridade para orfanatos. Eles não estavam lá para reuniões de negócios. Estavam lá para consumir. Consumir juventude. Consumir silêncio. Eles tratavam aquelas meninas como mercadoria descartável. Como se o dinheiro deles tivesse comprado o direito de serem monstros, sem consequências. Ela fez uma pausa, os olhos fixos na porta da cafeteria. A paranoia dela estava me contagiando. Minha amiga fugiu porque um deles, um que tem a voz mansa e um império de tecnologia, esqueceu uma porta aberta. Ela nadou até quase perder os pulmões. Antes de morrer, ela me deu isso. Ela tocou em um pequeno pingente escondido sob a gola da blusa. É um símbolo. Se você vir esse broche na lapela de alguém em uma festa de gala, corra para o lado oposto. Porque ali não existe justiça. Existe apenas a ilha. E onde está essa ilha? Sussurrei, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas sob o sobretudo. Perto o suficiente para você chegar em um dia de barco, mas longe o bastante para ninguém ouvir os gritos, ela respondeu. Os olhos agora fixos em um carro preto que acabara de estacionar do outro lado da rua. Eu não posso te dar o mapa agora, não aqui. Quando ela fechou a boca, os olhos dela se arregalaram, fixos em algo atrás de mim. O pouco de cor que restava em seu rosto desapareceu instantaneamente, substituído por um pavor cinzento. Eu não precisei me virar para saber que o carro preto não estava ali apenas para estacionar. Eles chegaram, ela sibilou, a voz quase desaparecendo na garganta seca. Abaixo da mesa senti algo roçar meu joelho. Com um movimento rápido e ensaiado, ela deslizou um pedaço de papel dobrado, pequeno e denso, para a palma de minha mão. Eu o fechei no punho antes mesmo de sentir a textura do papel. Era um mapa, o meu passaporte para o inferno ou para o Pulitzer. Vá, agora! Ordenei, mantendo o tom baixo e firme. Ela não hesitou. Levantou-se com pressa de quem foge de um incêndio, derrubando a xícara de café que ainda estava intocada. O líquido escuro se espalhou pela mesa como uma mancha de sangue. Ela mergulhou em direção à cozinha, desaparecendo por entre os funcionários assustados rumo à porta dos fundos. Eu tinha poucos segundos. Enfiei o papel no bolso interno do meu sobretudo. Logo atrás do gravador que ainda registrava o som de minha própria respiração acelerada. Levantei-me com a lentidão de um homem exausto, ajustando o colarinho. Se eu corresse, eu era o alvo. Se eu caminhasse, eu era apenas parte da paisagem. A porta tilintou novamente. O sino, que antes parecia pitoresco, agora soava como um alarme de execução. Os dois homens entraram. Eram blocos de granito vestidos de seda escura. Não eram policiais, nem federais. Eram um tipo de segurança privada que custa mais do que o salário anual de um professor.
Seus olhos eram scanners frios, varrendo cada rosto, cada cabine, cada sombra da cafeteria, com uma precisão cirúrgica. Caminhei em direção à saída, mantendo o olhar baixo, mas não escondido. O olhar de um homem de meia idade que só queria ir para casa e esquecer que aquela sexta-feira existiu. Passei entre eles. O espaço era estreito, e o cheiro de loção pós-barba cara e couro novo que vinha deles era sufocante. Senti o ombro de um deles roçar levemente no meu sobretudo. O tempo pareceu desacelerar. O da esquerda parou por um milésimo de segundo, sua cabeça virando minimamente na minha direção. Senti o peso do gravador e do mapa no meu bolso como se estivessem pegando fogo. Continuei andando. 1 passo, 2, 3. Empurrei a porta de vidro e o ar frio da rua invadiu meus pulmões. Não olhei para trás. Sabia que lá dentro eles veriam a mesa vazia e a mancha de café ainda pingando no chão. Sabia que eles começariam a caçada em segundos. Enfiei as mãos no bolso, apertei o mapa contra o peito e dobrei a esquina, sumindo na multidão sob a chuva fina. O jogo tinha mudado. Eu não era mais apenas um observador da história. Agora eu era a prova viva que eles precisavam apagar. O pânico é um luxo que eu não podia pagar, mas ele subia pela minha garganta como refluxo. Caminhei a passos largos, quase correndo, sentindo o papel do mapa queimar contra o meu peito. Cada par de faróis que dobrava a esquina atrás de mim parecia o início de um fim trágico. Eu sabia que o meu apartamento, aquele santuário de desordem e café frio, tinha se tornado uma ratoeira. Subi as escadas de incêndio, pulando 2 degraus por vez. Meus pulmões ardiam. Ao entrar, não acendi as luzes. A penumbra azulada dos monitores ainda banhava o caos. Mas agora tudo parecia estranho, como se o lugar já não me pertencesse mais. Fui direto para o quarto. Joguei uma mochila de lona gasta sobre a cama, desfeita. Meus movimentos eram frenéticos, mas precisos. Equipamento. Enfiei minha câmera reserva, 3 cartões de memórias virgens e todos os gravadores que encontrei. Sobrevivência. 2 lanternas táticas, um canivete suíço e meu kit de primeiros socorros. O dinheiro. Abri o fundo falso de uma gaveta de meias e peguei um maço de notas que vinha aguardando para uma emergência. Aquilo era o fundo para o fim do mundo. O fim do mundo tinha chegado. Enquanto enfiava algumas trocas de roupas na mochila, meus olhos bateram na parede de evidências. Meses de trabalho, fotos de iates, recortes sobre o senador. Tudo aquilo agora parecia pequeno diante do que eu carregava no meu bolso. Eu precisava sumir antes que eles batessem a porta. Saí pelos fundos do prédio, ganhando um beco úmido. Eu não podia usar meu carro. Ele tinha um rastreador ou, no mínimo, uma placa avisada demais. Peguei um táxi 3 quarteirões adiante, pagando em dinheiro vivo para o motorista me deixar perto da Marina Sul. O lado mais rústico e menos vigiado do porto. O cheiro de salitre e óleo diesel me atingiu. Ali, o meu hobby de anos, a pesca em mar aberto, finalmente serviria para algo mais do que fugir do estresse da redação. Eu sabia navegar, sabia ler o céu e as correntes, melhor do que muitos marinheiros de fim de semana. Encontrei o que procurava. Um pier afastado. Um esquife de alumínio com um motor de popa confiável. E um tanque reserva. O dono, um velho pescador que mal conseguia manter os olhos abertos, aceitou $500 pelo aluguel por tempo indeterminado, sem perguntas, sem recibos. Desamarrei as cordas com as mãos trêmulas. O motor tossiu 2 vezes, antes de rugir, quebrando o silêncio da madrugada. Enquanto eu me afastava das luzes da cidade, olhei para trás uma última vez. O centro da cidade parecia uma joia brilhante, mas eu sabia que, sob aquele brilho,
O câncer que a minha fonte descrevera estava devorando tudo. Tirei o mapa do bolso, sob a luz fraca da lanterna. Vi as coordenadas. A ilha não era apenas um ponto, era um buraco negro no meio do oceano. A bomba relógio ainda estava comigo. Mas agora o cronômetro estava correndo no meu ritmo. O mar estava agitado e a escuridão à frente era total. Eu estava indo direto para o ninho das serpentes, armado apenas com um gravador e o desejo suicida de ver a verdade ser impressa. O barco saltava sobre as ondas escuras. O GPS manual indicava que estava chegando à zona de exclusão aérea e marítima. O barulho do motor de popa, que antes parecia um rugido de segurança, agora soava como um tiro de sinalização para o inimigo. A cerca de 2 milhas das coordenadas, eu o desliguei. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo barulho da água batendo no casco de alumínio. Peguei os remos. Cada mergulho na água escura era um exercício de paciência e agonia. Meus ombros queimavam, mas a adrenalina agia como um anestésico barato. A luz da lua rasgou as nuvens pesadas e revelou uma silhueta. Primeiro vi uma massa negra contra o horizonte, mais escuro. Depois os contornos se definiram. Não era apenas uma ilha, era uma fortaleza disfarçada de paraíso tropical. Diferente das ilhas de pescadores que eu frequentava, essa não tinha faróis ou vilarejos iluminados. A costa era composta de falésias íngremes de pedra vulcânica, que pareciam dentes de um monstro marinho. Mas no topo da elevação, mais alta, a luz da lua refletiu em algo metálico e angular. Uma torre de comunicações, discreta, mas moderna demais para o lugar que não deveria existir nos mapas. À medida que eu me aproximava, o vento trazia um cheiro estranho. Não era apenas o salitre. Havia um rastro de jasmim misturado com um odor químico de combustível de jato. Ao contornar um dos paredões de pedra, avistei a entrada de uma enseada artificial. O luar iluminava um iate branco, imenso e silencioso como um fantasma, ancorado em um cais de concreto que brilhava com uma brancura clínica. Não havia guardas visíveis, mas eu sabia que as câmeras térmicas deviam estar varrendo a linha da água. O purgatório dos inocentes, sussurrei para mim mesmo. As palavras da fonte ecoando na mente, como uma sentença. Escolhi um ponto de entrada longe do cais principal, uma pequena fenda entre as rochas, onde a maré formava uma língua de areia cinzenta. Encostei o barco com cuidado de quem toca um cristal quebrado. Saltei na água rasa, o frio subindo pelas minhas pernas. Arrastei a embarcação para trás de um agrupamento de pedras cobertas de limo. Enfiei a mão no bolso interno do sobretudo e apertei o gravador. Ele estava lá. O mapa também. Eu estava em terra firme. O solo sob meus pés pertencia a homens que podiam comprar o mundo, mas que preferiam se esconder ali para destruí-lo. Olhei para a trilha estreita que subia à falésia, desaparecendo em uma vegetação densa e mantida cirurgicamente verde. Eu tinha vindo buscar a verdade, e pela primeira vez na minha carreira tive o pressentimento de que a verdade não queria ser encontrada por ninguém que pretendesse voltar vivo. A subida pela falésia foi um teste para os meus pulmões e para a minha sanidade. O terreno era íngreme, mas as pedras tinham sido talhadas para criar degraus quase imperceptíveis, cobertos por uma vegetação que parecia desenhada por um paisagista maníaco. Eu me movia como uma sombra, parando a cada estalo de galho, a cada guincho de pássaro noturno. Quando finalmente alcancei o topo, o ar fugiu do meu peito. E não foi pelo esforço físico. A mansão não era uma casa. Era um monumento à arrogância. Uma estrutura de vidro, aço e mármore branco,
que se projetava sobre o despenhadeiro como se desafiasse a própria gravidade. A arquitetura era robusta, fria, iluminada por luzes embutidas no chão, que davam à fachada um brilho espectral. Não havia muros de arame farpado ou cercas elétricas. Eles não precisavam disso. A própria geografia e o isolamento eram uma prisão. Aproximei-me de uma das imensas paredes de vidro fumê, rastejando pelo gramado impecável, que cheirava a fertilizante caro. O som que vinha de dentro era de um quarteto de cordas, tocando algo clássico, suave, uma melodia que deveria ser relaxante, mas que ali soava como o acompanhamento de um funeral. Ajustei o foco da câmera, as mãos trêmulas, enquanto eu apoiava a lente no batente de mármore. O visor digital iluminou meu olho, e o que vi me fez sentir uma náusea profunda. O senador. Lá estava ele. O homem que na televisão pregava os valores de família. Rindo com uma taça de cristal na mão. O magnata da tecnologia. O sujeito que eu vira na capa da Times no mês anterior. Aquele com olhar de visão do futuro, agora observava uma jovem que não parecia ter mais do que 15 anos, com uma fome predatória. As sombras. Outros rostos, figuras de alto escalão da justiça e do entretenimento, circulavam pelo salão como se estivesse em um coquetel comum em Manhattan. Eles estavam relaxados, sentiam-se intocáveis. O mundo inteiro estava lá fora, discutindo política e economia, enquanto os donos do mundo estavam ali, trocando o indizível por favores e poder. Liguei o gravador e o posicionei perto de uma das frestas de ventilação. As vozes vieram baixas, mas nítidas. Eles falavam sobre lotes, sobre transporte e sobre um novo carregamento, que chegaria antes do amanhecer. Falavam de seres humanos, como se fossem gado prêmio. De repente, a música diminuiu. Um homem de terno cinza, com o rosto marcado por uma cicatriz que ia da têmpora ao queixo, entrou no salão e sussurrou algo no ouvido do senador. O político abriu um sorriso malicioso e assentiu com a cabeça. Em seguida, o homem da cicatriz bateu palmas 2 vezes. Um som seco que cortou o quarteto de cordas. Ao fundo do salão, uma porta dupla de carvalho maciço se abriu, com um rangido pesado. O que saiu de lá foi o fim de minha inocência como jornalista. 5 mulheres entraram em fila, movendo-se como fantasmas. Estavam nuas, a pele pálida brilhando sob as lustres de cristal. Mas o que mais chocava era o som, o tilintar metálico, das correntes que ligavam seus pulsos uns aos outros. Elas caminhavam como uma lentidão letárgica, as cabeças pendidas, os olhos vidrados, focando em nada. Estavam grogues, flutuando em algum limbo químico que as impedia de gritar ou de lutar. A plateia, de homens poderosos, não recuou. Pelo contrário, eles se aproximaram da borda do tapete persa, como se estivessem avaliando gado em um leilão de elite. O novo lote de ativos, o homem da cicatriz anunciou, sua voz desprovida de qualquer humanidade. Comprometido, todas sem registro, sem rastro e sem passado. O magnata da tecnologia deu um passo à frente, ajustando os óculos, e tocou o queixo de uma das garotas. Ela nem piscou. O horror da cena era a normalidade com que aquilo acontecia. Para eles, sofrimento humano era apenas mais uma mercadoria de luxo, como o uísque de 50 anos que seguravam em suas mãos trêmulos de excitação. Minhas mãos tremiam, tanto que quase deixei a câmera escorregar.
Eu estava registrando tudo. O sensor da câmera capturava os rostos dos compradores, o brilho das correntes e a apatia química das vítimas. Cada frame era uma sentença de morte para elas. Ou para mim. Eu sentia uma náusea corrosiva. Ali no coração daquela ilha, não havia leis internacionais. Não havia moral. Apenas a vontade desenfreada de homens que se sentiam deuses, porque o mundo nunca lhes dizia não. Uma das mulheres, a última da fila, tropeçou e caiu de joelhos. O tilintar da corrente ecoou pelo salão silencioso. O senador deu um gole longo em sua bebida, soltou um suspiro de satisfação e murmurou algo para o homem da cicatriz, que o fez sorrir com um prazer sádico. Eu tinha o que precisava. Tinha os rostos, tinha as correntes, tinha a prova de que a rede de tráfico era maior do que qualquer um de nós ousou imaginar. Mas o peso daquelas correntes naqueles frágeis pulsos agora martelava na minha cabeça. Se eu saísse dali agora, eu teria a matéria do século, mas aquelas mulheres nunca sairiam. Elas eram o preço do meu furo de reportagem. Tragam-nas para o andar de baixo, ordenou o senador, fazendo um gesto de descaso com a mão. Quero começar as negociações, antes que a luz se ponha. As mulheres começaram a ser arrastadas em direção ao elevador privativo no canto do salão. Eu ainda estava nas sombras, o gravador registrando cada palavra obscena. Se eu quisesse salvar alguma delas, ou a mim mesmo, o tempo era um recurso que eu já não tinha. O que eu deveria fazer agora? Seguir o elevador pelos dutos ou correr para o barco para garantir que essas imagens chegassem ao continente? A dúvida me corroía. Resolvi mergulhar mais fundo na toca do coelho. O peso da responsabilidade me esmagava mais do que o próprio ar abafado do duto de ventilação. Rastejei pelo metal frio, ouvindo o eco de solas de couro dos seguranças no andar de baixo. Cada movimento meu era uma luta contra o rangido do alumínio. Eu me sentia um rato no encanamento de um abatedouro. Mas precisava chegar lá. Encontrei uma grade de saída que dava para o que parecia ser o subsolo da mansão. A temperatura ali era mais baixa, mas o clima era sufocante. O cenário mudara. O luxo do mármore dara lugar a paredes de concreto bruto e iluminação industrial. O elevador abriu suas portas metálicas. As 5 mulheres foram empurradas para o centro de uma sala circular. O senador e o magnata entraram logo atrás. As fumaças de seus charutos, criando uma névoa densa e azulada sob as lâmpadas fluorescentes. O que vi pela fresta da grade não era apenas depravação, era a desumanização total. O senador, com o rosto avermelhado pelo álcool, deu um passo à frente. Ele soltou uma nuvem de fumaça cinzenta diretamente no rosto de uma das garotas, que havia tropeçado lá em cima. Ela tossiu, um som fraco e desesperado, mas não conseguiu desviar o olhar, presa pelo torpor das drogas. Com um movimento lento e repugnante, ele estendeu a mão livre, a que não segurava o charuto, e a passou com força pelo seio da jovem, apertando como se verificasse a qualidade de um tecido. Ele deu uma risada debochada, um som que parecia rasgar o silêncio no subsolo. Vejam só, disse ele, olhando para os outros figurões que observavam. O que o dinheiro não compra. O poder absoluto molda a nossa vontade. Ela nem sente mais dor. Não é maravilhoso? O homem da cicatriz estava parado a um canto, segurando um dispositivo que parecia um bastão de choque. Ele o acionou apenas para testar, e o estalo da eletricidade no ar fez os corpos das mulheres contraírem em um reflexo involuntário de terror.
Eles não buscavam apenas o ato sexual, buscavam a quebra do espírito. O magnata da tecnologia aproximou-se de outra vítima, segurando uma pequena lâmina que brilhava sob a luz fria. Ele não cortou fundo, apenas o suficiente para ver o sangue brotar no ombro da mulher. Ele observava a gota escorrer com uma curiosidade científica, quase clínica, enquanto comentava sobre a fragilidade da vida, com uma frieza que me fez querer gritar. Eu estava registrando tudo. A lente da câmera, espremida contra a pele, capturava cada detalhe. A cinza do charuto caindo sobre a pele nua das vítimas, o riso cínico dos homens que faziam as leis do país, e a agonia silenciosa daquelas mulheres que o mundo já tinha dado como mortas. Minha respiração estava curta. Eu sabia que se fosse pego ali, minha morte seria lenta. Um espetáculo privado para aquele público seleto. Mas o ódio estava começando a vencer o medo. Um dos seguranças começou a preparar algumas braçadeiras de metal presas à parede. O leilão tinha acabado. A diversão deles estava apenas começando. E o que viria a seguir era algo que nenhuma diretriz de imprensa ou de vídeo no mundo teria coragem de exibir. Preparem a primeira, ordenou o senador, apagando o charuto no braço de uma das meninas. Quero ver se o espírito dela é tão forte quanto o dossiê dizia. Senti o papel do mapa no meu bolso. Eu tinha a localização, tinha as provas, tinha os rostos, mas o som do choro abafado de uma das garotas que parecia estar recuperando a consciência foi o que me quebrou por dentro. O meu código de ética profissional dizia para observar e relatar, mas o homem que eu via no reflexo daquelas lentes não era mais apenas um jornalista. Eu era a única testemunha de um crime contra a humanidade, acontecendo em tempo real. O peso da câmera na minha mão pareceu de repente insuficiente. Puxei a pequena lanterna tática do bolso lateral. Ela era de alumínio de aviação, pesada, com uma potência de 1000 lumen, capaz de cegar temporariamente qualquer um em um ambiente fechado. Eu sabia que não venceria aqueles homens no soco. Eram, provavelmente ex-militares, máquinas de matar. Mas eu tinha a surpresa e a escuridão ao meu favor. Com um movimento brusco, chutei a grade de ventilação. O som de metal atingindo o concreto ecoou como uma explosão na sala. Antes que os seguranças pudessem processar a origem do barulho, eu acionei o modo mais forte da lanterna. O porão foi invadido por flashes violentos de luz branca, transformando o movimento de todos em uma sequência de quadros psicodélicos e confusos. Mas que diabos? Ouvi o grito do senador, seguido pelo som de sua taça de cristal estilhaçando no chão. Saltei do duto caindo de mau jeito, mas a adrenalina amorteceu a dor do meu tornozelo. Eu não enxergava nada além dos vultos, mas sabia onde ela estava, a garota que havia tropeçado. Aqui estava mais perto de minha posição. Avancei em direção ao centro da sala. O homem da cicatriz tentou sacar a arma, mas o efeito da luz forte destruíra sua percepção de profundidade. Ele disparou um tiro cego. A bala ricocheteou no concreto a centímetros da minha cabeça. Vem comigo se quiser viver, gritei, segurando o braço da garota. Ela estava fria, trêmula, mas o choque da luz pareceu ter quebrado parte de seu torpor químico. Eu não tinha como soltar as outras 4. As correntes eram grossas demais e o tempo tinha acabado. O ódio nos olhos do homem da cicatriz, agora recuperando a visão, me dizia que o próximo tiro não seria errado. Puxei a jovem em direção ao elevador, mas as portas estavam fechadas. Minha única saída era o corredor de serviço. Peguem ele! Matem os dois! A voz do senador não era mais de um político, era o guincho de um demônio acuado. Corremos pelo corredor mal iluminado.
O som das botas dos seguranças martelando o chão logo atrás de nós. Eu carregava a mochila, a câmera e agora o peso de uma vida que mal conhecia. O mapa no meu bolso parecia pesar 1 tonelada. Cada esquina que dobrávamos, era uma aposta com a morte. O corredor de serviço não levava direto à saída. Ele se aprofundava em uma artéria de concreto que o mapa do meu bolso não ousava detalhar. O ar ali mudou. O cheiro de charuto e uísque foi substituído por um odor estéril de hospital, misturado com algo doce e metálico, que me embrulhou o estômago. Eu puxava a garota pelo pulso, mas parei bruscamente diante de uma parede de vidro reforçado. Atrás do vidro, o som me atingiu antes da imagem. Era um coro dissonante, agudo e desesperado. Dezenas de bebês chorando ao mesmo tempo. Eles estavam em berços de acrílico alinhados como em uma prisão militar. Não havia enfermeiras, não havia carinho, apenas máquinas monitorando batimentos. Meu Deus! O sussurro saiu de minha boca como uma oração profana. Apontei a câmera. O flash estava desligado, mas a lente de alta sensibilidade capturou tudo. Registrei os códigos de barras nos berços. Registrei o choro que ninguém ouvia. Continuamos avançando, mergulhando mais fundo no pesadelo. Passamos por salas que pareciam santuários de uma limpeza doentia. Eram centros cirúrgicos impecáveis, com azulejos brancos que brilhavam sob a luzes LED potentes. Mas em vez de bisturis e desfibriladores, as paredes exibiam painéis de aço escovado, com instrumentos que pareciam saídos da Inquisição, redesenhados por engenheiros modernos. Havia ganchos, grampos de fixação óssea e dispositivos elétricos de sucção. Ao lado de uma maca de couro, vi um balde de metal com gases encharcadas de um vermelho vivo e fresco. Não olhe, eu disse para a garota, mas era tarde demais. Ela tremia tanto que seus dentes batiam. Em uma sala anexa, através de uma grade de ferro, vi vultos de outras mulheres. Elas estavam amarradas verticalmente em estruturas de madeira, em um estado deplorável, que a pele parecia fundida aos grilhões. Estavam sujas, muito magras, meros esqueletos, cobertos por farrapos. Eu movi a câmera como se estivesse em transe. Clique, o senador, rindo lá em cima. Clique, os bebês chorando aqui embaixo. Clique, os instrumentos de tortura brilhando como joias. Cada foto era um prego no caixão daqueles monstros. Mas cada segundo ali era um passo a mais em direção à nossa própria cova. Eles estão chegando! A garota soltou um granido de pavor. O som das botas pesadas agora ecoava no corredor estéril, quebrando a ilusão de hospital. O homem da cicatriz não estava mais brincando de esconder. Ouvi o comando de rádio, vindo de trás da curva do corredor. Fechem a ala médica. Ninguém sai da ilha. Eu tinha o mapa, o gravador, e agora um rolo digital que poderia derrubar governos e colapsar impérios. Mas cercado por paredes de concreto e o choro dos inocentes, eu percebi que a verdade era um fardo pesado demais para se carregar sozinho. As portas blindadas de fechamento automático começaram a descer no final do corredor. Se não passássemos naquela hora, ficaríamos presos naquele necrotério de luxo. As portas blindadas desceram como um estonto hidráulico, selando o corredor. O som do metal batendo no concreto foi o ponto final na nossa fuga. Estávamos encurralados, entre o berçário dos horrores e o centro cirúrgico.
Olhei para a garota. Ela desabou no chão, o espírito finalmente quebrado pelo cansaço e pelo terror. Os passos dos seguranças agora eram lentos, rítmicos. Eles sabiam que não tínhamos para onde ir. Senti o suor frio escorrer pelo pescoço. Eu tinha menos de 1 minuto. Minhas mãos agiram por puro instinto. Uma memória muscular de anos lidando com tecnologia em situações precárias. Me escuta, sussurrei para ela. Embora não soubesse se ela ainda me ouvia. Eles vão nos pegar. Mas o que vi aqui, o mundo vai ver também. Puxei o meu celular principal. A cobertura de rede na ilha era inexistente para chamadas. Mas eu tinha notado algo na sala cirúrgica. Um roteador industrial de alta velocidade. Parte da rede interna que eles usavam para transmitir os leilões via satélite para os seus clientes ao redor do mundo, provavelmente. O sinal de Wi-Fi estava ali, aberto, uma ironia tecnológica que seria a ruína deles. Conectei. Meus dedos voaram pela tela. Selecionei cada foto das mulheres acorrentadas, cada vídeo dos bebês chorando e o áudio nítido do riso do senador. Abri o aplicativo de transferência criptografada. O destinatário não era só um contato, era uma amiga pessoal, minha antiga editora e a única pessoa com coragem suficiente para publicar aquilo sem consultar o conselho jurídico do jornal. 92%. 95%. A barra de progresso parecia se mover em câmera lenta. No final do corredor, a silhueta do homem da cicatriz apareceu. A arma em punho, um sorriso sádico surgindo em seu rosto, ao nos ver acuados contra a porta blindada. Você achou mesmo que sairia daqui? A voz dele era um trovão de escárnio. 98%. 99%. Eu não, respondi, olhando diretamente para ele, enquanto meu dedo pairava sobre o botão de continuar. Mas a verdade já saiu. Transferência concluída. Arquivos enviados. Assim que a mensagem de confirmação brilhou na tela, enfiei o celular no bolso e levantei as mãos. Não por rendição, mas por vitória. O homem da cicatriz avançou. O primeiro golpe veio com a coronhada da pistola, atingindo minha têmpora, me jogando contra a parede fria. Senti o gosto de metal na boca e vi o mundo girar. Ele me chutou nas costelas. E cada impacto parecia distante, abafado pela satisfação de saber que um servidor em Nova York já estava processando as provas do início do fim daquele império demoníaco. Eles me levantaram pelos cabelos. O senador apareceu logo atrás, ajustando um nó da gravata. Seus olhos brilhando com uma fúria assassina que ele não conseguia mais esconder sob a máscara de político. Onde está a câmera? Ele rugiu agarrando o meu sobretudo. No mesmo lugar onde a sua carreira foi parar, seu desgraçado. Cuspi o sangue no mármore impecável do chão, no registro público. Ele me atingiu de novo, e desta vez a escuridão foi total. Senti meus braços serem algemados atrás das costas, e o corpo da garota sendo arrastado para longe de mim. Eu era agora um prisioneiro da ilha, que eu viera destruir. Mas enquanto me arrastavam para as celas do subsolo, eu só conseguia pensar em uma coisa. Amanhã de manhã, o mundo acordará com um cheiro de queimado que vinha daquela ilha maldita. Enquanto me arrastavam pelo corredor de concreto, o tilintar das minhas algemas se perdia no choro abafado dos inocentes. Mas eu sorria entre os dentes ensanguentados. Eles tinham a ilha, tinham os muros e tinham o meu corpo. Mas o silêncio que os protegera
por décadas, acabara de morrer em um clique. Eles podem apagar os rastros, mas ninguém consegue apagar o sol depois que ele nasce. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de todos, uma boa noite e até o próximo conto.